a representante do Ministério Público do Trabalho, Rúbia Canabarro, que usará a palavra por 5 minutos. Nós estabelecemos um piso, vamos dizer assim, de 5 minutos, tolerando um pouquinho a ampliação de cada um, mas pedindo que todos se contenham esses 5 minutos para que todos possam falar. A ideia é que todos possam falar nessa audiência pública que está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara e pela Rádio Legalidade. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, rapidamente, eu gostaria de cumprimentar oficialmente o vereador Marcos Cunha, na pessoa de quem eu cumprimento todas as demais autoridades aqui presentes. E também gostaria de fazer um agradecimento especial à minha conterrânea, amiga de adolescência, Sheila Melgarejo. Enfim, que as voltas que a vida dá permitiu que a gente se reencontrasse aqui em Pelotas, num momento assim tão especial. Mas é na pessoa dela que eu gostaria de cumprimentar a todos os integrantes, assim, os representantes da sociedade aqui presentes, que estão atentos e cada um a seu modo fazendo a sua parte, no sentido de tentar reverter esse quadro gravíssimo. O tempo é curto, eu tentarei ser breve, mas como representante do Ministério Público do Trabalho, que ao fim e ao cabo é a instituição que tem por fim zelar pela legislação trabalhista, eu me vi forçada a tentar fazer um breve resumo daquilo que, mais diretamente, dessa proposta de emenda constitucional, repercute na questão da legislação do trabalho e, portanto, na vida do trabalhador. Como representante do Ministério Público do Trabalho, embora eu tenha inúmeras outras críticas e outros aspectos gravíssimos que eu entendo que devam ser discutidos e que condenam brutalmente essa proposta de emenda constitucional, por limitação do tempo, eu vou me ater a 2 aspectos muito importantes na minha área. O primeiro aspecto, e aqui eu falo, evidentemente, não só como Rúbia, mas também como representante do Ministério Público do Trabalho. Essa fala, essa conclusão que eu vou trazer para os senhores aqui hoje, ela não é só minha, ela é da instituição aqui que eu represento, e eu falo isso com segurança. A primeira questão é que, para o Ministério Público do Trabalho, essa proposta de emenda constitucional é evidentemente inconstitucional. Ela agride, ela ofende a Constituição Federal. Obrigada. E ela é um tema muito grande, poderia ser tratado, é complexo, mas, além de ela atacar pontos específicos da Constituição Federal, ela provoca uma mudança em todo o conceito de Estado brasileiro que foi abraçado pela Constituição de 88. Nós vamos abandonar um Estado de atenção à sociedade para caminhar para um Estado liberal, com o qual a Constituição de 88 não compactua. Então, esse é o primeiro aspecto, a inconstitucionalidade. O outro ponto que me parece bem importante destacar é a insistência do governo com relação à premissa de que a culpa pelo rombo nas contas do país, pelo rombo financeiro do país, é das despesas primárias. O governo, então, enfim, o proponente dessa PEC, coloca como se como se os culpados pela situação que o país vive hoje fosse a população mais necessitada, que é quem, ao fim e ao cabo, vai ser a mais prejudicada com essa PEC. Quando, na verdade, se sabe que esse rombo, há dados concretos que explicam que esse rombo parte muito mais de juros da dívida pública, renúncias fiscais, baixo nível de controle da ação fiscal e elevado grau de corrupção. Só que mexer nesses verdadeiros motivos desse rombo, seria mexer com interesses que entendemos que a PEC justamente visa a preservar. Então, ficou muito mais fácil colocar a culpa na população mais empobrecida, no trabalhador, do que propriamente identificar aqueles que, para nós, são os verdadeiros culpados. E o outro ponto, indiscutivelmente, é imaginar que, se fixar investimentos em setores como saúde, educação, infraestrutura, por 20 anos, com base no orçamento de 2016,
ou de 2017, em termos de saúde e educação, já que foi prorrogado para 2018 a proposta de vigência da PEC nesse sentido, nós não conseguimos imaginar uma situação viável, minimamente razoável para daqui 20 anos dentro disso. Sabe-se que 2016 já foi um ano de cortes orçamentários violentos e nós não conseguimos imaginar isso se projetando para daqui 20 anos. Só para dar um exemplo para os senhores muito específico da nossa área, na área de atenção ao trabalhador, o quadro atual de auditores fiscais do trabalho, que são vinculados ao Ministério do Trabalho e Emprego, é de um déficit de 1.100 profissionais. Hoje faltam 1.100 auditores fiscais do trabalho, que são quem? São as pessoas hoje responsáveis por fiscalizarem as relações do trabalho. E elas são fundamentais, o trabalho dos auditores fiscais é fundamental para o trabalho do Ministério Público do Trabalho. É com base nos autos de infração e nos relatórios de fiscalização desses profissionais que nós, do Ministério Público do Trabalho, conseguimos fazer a nossa parte em relação ao resgate da dignidade do trabalhador. Hoje, nós já temos um déficit de 1.100, porque não acontece, não é feito concurso há muitos anos. Ninguém aqui precisa fazer grandes ilações para concluir que não haverá mais concurso e que, ao longo do tempo, provavelmente, esse cargo venha a ser, inclusive, extinto. Diante disso, nós não conseguimos imaginar como ficarão as relações de trabalho, lembrando, assim, por exemplo, apenas das questões envolvendo saúde e segurança. Então, por tudo isso e por tudo mais que se tem à disposição, existe muito material bom à disposição para quem quiser ter mais informações, mas, por tudo isso, o Ministério Público do Trabalho entende que essa PEC não pode ser aprovada e pede aos vereadores aqui de Pelotas, que, uma pena, infelizmente, poucos estão aqui presentes, o que é sintomático, e nós precisamos ficar atentos a isso, lembrar detalhadamente de quem não está aqui hoje. O nosso pedido é, formalmente, para que essa PEC seja rejeitada, para que ela não seja aprovada. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Rúbia. Só para justificar o